Fala, fanático! A mudança no estatuto ela aconteceu, está confirmada e mesmo tendo protesto, manifestação, movimentação, engajamento nas redes sociais, a diretoria, os conselheiros do São Paulo pouco ligaram, né? Afinal de contas, o São Paulo é deles, eles venceram, certo? E eu vou falar nesse vídeo, além de discutirmos a pauta, né, os assuntos que foram tratados nessa reunião, eu vou dar o resultado dessa votação, porque acabou de sair a matéria, né? Acabou de sair a matéria onde a gente tem ali a confirmação que, de fato, nenhum dirigente do São Paulo está preocupado com o futuro do clube. E para sacramentar esse cenário, eu vou falar dos nomes que o São Paulo andou soltando, aí porque alguém solta isso na mídia propositalmente, como possíveis reforços. Tem até o Pedro encabeçando uma lista, uma tal lista de reforços do São Paulo, que para mim não passará e não passou de uma cortina de fumaça. Essa é a real situação do São Paulo. Vamos embora pro vídeo. Pessoal, eu quero começar falando do vídeo de algumas saídas anunciadas aí no clube. Hoje o Benítez se despediu nas suas redes sociais dos torcedores, agradeceu, falou que viveu um momento mágico. Uma pena que não deu certo, né? Infelizmente não vingou o jogador, apesar da torcida gostar bastante do futebol dele. Outros possíveis ali atletas que sairão do São Paulo são os atletas, o Lucas Perry, né, que é o goleiro. O Arnaldo Ribeiro ele afirmou que o Lucas Perry vai ser emprestado, né? Então deve ser uma avaliação da comissão técnica. E tem também a sondagem que o Bayer Leverkusen fez para o jogador Wellington, lateral esquerdo. E aí, naturalmente, se o Wellington sair do São Paulo, o Reinaldo então não vai sair, né? Porque há quem diga que o Reinaldo está aí numa provável lista de dispensa, né? Para respirar novos ares. Dando continuidade aqui, eu quero aproveitar. Enquanto o assunto ainda está morno, né, eu quero aproveitar e pedir o seu like, a sua inscrição no canal, né, e se possível, se você puder achar que vale a pena, comentar aí o vídeo, porque efetivamente agora nós vamos entrar em assuntos talvez indigestos. Talvez agora vai começar o assunto que o São Paulino já está de saco cheio, que é todas as vezes que o São Paulino pensa que alguma coisa pode mudar a nosso favor, a gente vem e toma um balde de água fria. Quer saber do que eu tô falando? Eu vou começar agora, vamos lá. Gente, vocês estão vendo aí o São Paulo noticiando que tá conversando com todo mundo. O São Paulo é aquele cara que vai numa balada, chega em todo mundo e no final sai de mão abanando, né? Eu copiei isso daí porque eu vi aí na rede social, achei muito interessante, geradores de conteúdo fazendo essa analogia. E é muito bacana a gente pegar, né, isso é um tom irônico, a gente olhar para o nosso time e ver que o São Paulo tá noticiando, enchendo de manchetes as capas dos jornais, né? Porque nem é mais capa, mas todo mundo entendeu o termo, né? Com informação ali, gente, para iludir torcedor. Informação que faz a gente ficar imaginando, criando hipóteses que não ocorrerão. E eu vou falar algumas delas. Hoje, por exemplo, mais um nome surgiu. E não que a fonte tem crédito, né? Quem deu a notícia foi o Eduardo Afonso, né? Ele procurou, ele confirmou. Então, um jornalista respeitado confirmou que o São Paulo está atrás do Alisson, volante do Grêmio. Pode ser que o negócio se desenrole, né? Mas ainda está no início da negociação. Por que eu falo que é cortina de fumaça? Porque, gente, se não evoluiu, por que soltar na mídia? A gente sabe que toda negociação que você fala, normalmente ela não vinga. Aí vem gente, valoriza, aí vem gente que quer especular em cima. Por que tá saindo tanta notícia? É justamente porque querem desviar o foco. E aí, hoje saiu essa informação, amanhã vai ter outra, como teve a do Patrick, como teve a do Cuesta, que já renovou com o Internacional, certo? Os nomes mais falados agora são os nomes de quem? Douglas Costa e, veja, Pedro. O Pedro, todo mundo tá careca de saber que não vai vir pro São Paulo. O Flamengo pagou uma fortuna, mais de 90 milhões de reais pelo Pedro. O Pedro não quer ser reserva eterno do Gabigol, mas ele não vai para um time quebrado, que o Flamengo não é louco. Então por que o Pedro surgiu no noticiário do São Paulo? Eu explico. Por quê? Saiu aí nas redes sociais, saiu aí na mídia, saiu o quê? Que o São Paulo, a comissão técnica fez uma lista de 36 nomes.
para negociar, porque o São Paulo quer contratar para 6 posições, né, em torno de 6 jogadores, só que aí ele criou uma lista de 36 possibilidades. E aí dando a prioridade máxima e a mínima, e a viabilidade. Aí, gente, quem encabeça essa lista, né? Olha, o São Paulo tem o maior desejo, seria o Pedro. Por que colocar um nome que a gente não tem a mínima condição de fazer negócio? É para deixar a gente com cara de palhaço. É simples assim, gente. Eu não vejo outra explicação. E aí, vários outros nomes aí citados, tem goleiro, enfim, tem tudo, né? E aí o São Paulo fica rodando, mas aí se o São Paulo ficar sondando e soltando na mídia, como é que vai sair negócio, gente? E por incrível que pareça, o negócio mais perto de sair, talvez seja o que o São Paulino menos deseja. O tal do Douglas Costa, o cara que vem em má fase, o cara que tirou barato da própria torcida rebaixada, é o cara que arrumou briga com diretoria, é o cara que ganha mais de 1 milhão de salário, é o cara que supostamente teria os vencimentos pagos por um empresário. Esse filme tenebroso a gente já viu, né? Que no final vira um boletão pra gente, um carnezão de 5 anos pra pagar. Então, gente, infelizmente, é claro que a gente vai trazer aqui nos vídeos pra gente poder debater viabilidade, pra gente saber o que tá rolando. Mas é importante o torcedor não se iludir. E sabe, aí é onde que eu quero chegar no ponto mais importante desse vídeo. Por que que o São Paulo tá dando tanta notícia de especulações de jogadores? A história nem evolui e já sai na mídia. Sabe por quê? Porque existe uma grande cortina de fumaça, existe uma estratégia, sim, de perpetuação no poder e que ela envolve o quê? O desvio do foco, envolve a mídia. E é justamente isso, plantar notícia para você sair do foco. E qual que é o foco? Gente, todo mundo sabe da mudança estatutária do São Paulo, né, que o favoreceria e vai favorecer, de fato, os agentes políticos que lá estão. E para quem não está muito inteirado, eu vou colocar esse vídeo que vai sair agora para vocês entenderem do que eu estou falando, sobre alguns pontos dessa mudança. Vamos lá. Quer continuar sendo uma associação civil, sim, mas aristocrática. Uma associação que tem milhões de torcedores, mas que é comandada por algumas dezenas, né? E de preferência, quanto menos, melhor. O torcedor que está lá na porta do estádio, né? Esteve ontem, temos imagens disso, ele usa duas hashtags ali. E elas, de certa forma, até são meio contraditórias, porque uma é o Separa São Paulo, para que o São Paulo separe o clube social do futebol. O futebol pode até ir para uma empresa, isso faria parte de uma pauta Separa São Paulo, mas também golpe não, chamando de golpe. E o que está acontecendo, falando português bastante claro, Barreto, é sim uma tentativa de golpe. Se vai acontecer ou não, a gente vai aguardar o resultado dessa eleição, mas é um golpe. E a gente vai explicar por quê. Nessa votação, são 24 itens que estão sendo votados. A gente está mostrando na tela 6 deles que são bastante importantes. Primeiro, Júlio Casares, presidente, que pelo estatuto atual não teria reeleição, o direito de disputar a reeleição, já passaria a ter, né? Ou seja, se ele ficaria 3 anos, ele poderia ficar 6 anos. E é curioso porque o São Paulo mudou esse sistema, Barreto, em 2017. Em 2017, houve uma reforma de estatuto exatamente para limitar, para dizer que o presidente só pode ficar uma vez. E o que é mais curioso ainda é que quando esse tipo de dirigente vai fazer mudança em estatuto, nunca é pensando no próximo ciclo. É sempre já para o próprio. É para se beneficiar. Né? Isso é uma coisa inacreditável do futebol, porque se a ideia não, teoricamente vai ficar melhor, o presidente precisa de mais tempo, porque 3 anos é muito pouco. Primeiro, é esquisito mudar depois de tão pouco tempo. Segundo, você tem que mudar para o próximo ciclo, não para beneficiar alguém diretamente, porque aí você já corrompe todo esse processo. Pessoal, ficou aí evidente aí alguns pontos, eu acho que você pode pausar depois do vídeo para você entender os pontos que são matéria ali de discussão com o conselho, certo? Beleza. E aí aconteceu manifestação ontem no Morumbi, né? Foram geradores de conteúdo, jornalistas, torcedores, mais de 100 torcedores foram lá pacificamente, fizeram várias homenagens para o Carlos Belmonte, para o Júlio Casares, o Wolten Aires, beleza. Mas tudo ali nos limites da lei, né? Fizeram o seu protesto. Sabe do que adiantou isso? Eu não vou dizer que não adiantou de nada, porque nós ficaremos vigilantes e é assim que tem que ser. Mas não adiantou para mudar o cenário, porque esses caras que lá estão
poucos se importam com a opinião pública. E eu vou, pra gente finalizar, eu vou falar para vocês o resultado dessa reunião. Acabou de sair o resultado. E eu vou usar a matéria e o tweet do próprio Rodrigo Capello, que ele descreveu o que foi votado. E eu vou fazer a questão de ler para vocês de uma forma dinâmica aqui, para vocês entenderem, para não fugir nada. Vamos lá. Primeiro ponto, segundo o Rodrigo Capello, aqui, ó, permissão de reeleição do presidente para beneficiar pessoalmente Júlio Casares. Foi aprovada. Então foram 146 votos a favor e 83 contra. E 2 abstenções, né? 2 pessoas não votaram nisso, né? Significa o quê? Que Júlio Casares vai poder ficar mais 3 anos aí no poder. Olha só que interessante. Vamos lá. Afrouxamento da fiscalização para assinatura de contratos com valor mínimo aprovado. O que acontece? Antes, a gente tinha lá uma situação lá de valor que antes acima de até 1,4 milhão, beleza, passava direto. Agora dobrou esse valor, tá? Vamos lá, vamos para o próximo tópico. Aumento do mandato dos conselheiros para 6 anos, sem limite de reeleição. O cara pode ficar eternizado ali no São Paulo. Foi aprovado, gente. Olha que curioso, né? Vamos lá. Permissão para o conselheiro. Aí eu vou usar as palavras... O Rodrigo Capello, ele já está indicando os pontos falhos, né? Por exemplo, Carlos Belmonte, ele pode ocupar a diretoria sem perder nenhum posto. Foi aprovado. Favorece quem? Carlos Belmonte. Vamos lá. Perseguição política a quem ameaçar a integridade moral ou harmonia social. Foi aprovado. O que é perseguição política? O que seria ameaçar a integridade moral? Será que as pessoas ou quem estiver contra alguma situação e expor quem está lá dentro é uma ameaça? Então vamos viver o quê? Uma ditadura no São Paulo Futebol Clube? Não é possível, gente. Olha o absurdo. Então, assim, algumas questões que a gente precisa analisar. Esses foram alguns pontos. O Giovanni Chacon, também da Jovem Pan, também listou outros, né? A diminuição do quadro. Esses são os principais pontos aprovados. Então está aí. Para quem duvidava, sim, foi aplicado o dito golpe. E veja, não queremos aqui banalizar a palavra golpe. As ações ali foram, todas elas estiveram dentro da lei, dentro do estatuto, então não se enquadra como golpe. Mas veja, às vezes o golpe é um termo utilizado quando você quer mudar um cenário. E o São Paulo, os conselheiros ali, eles golpearam o estatuto, sim. Porque se eles entraram em uma situação sabendo da regra e aí começaram o jogo, como é que eles mudam a regra com o jogo valendo? Beleza? Então assim, rapaziada, infelizmente eles tomaram o São Paulo Futebol Clube. Obrigado por vocês terem ficado até aqui e um grande abraço.